Administração Financeira 2, Aula Estrutura de Capital, Aula 2, Parte 3, Trade-off, Custos de Dificuldades Financeiras. Custos da dívida. Nós temos três grupos: custos de dificuldades financeiras nesta parte, depois custos de agência e perda da flexibilidade financeira, para nós contrapormos com os benefícios da dívida que vimos nas partes passadas. Os custos de dificuldades financeiras, nós olhamos os diretos e os indiretos. Para pensarmos nestes custos no Brasil, nós podemos pensar na recuperação judicial. O que são os custos diretos? Quando uma empresa entra ou está prestes a entrar em recuperação judicial, ela passa a ter mais custos administrativos, mais custos contábeis para organização de informação, para a organização do processo. Ela passa a ter honorários de advogados, honorários de peritos, contadores externos. E se ela está numa situação dessa, ela também tem penalidades por não estar cumprindo contratos. Estes são custos diretos e mais fáceis de se mensurar. Vários autores colocam que estes custos são representativos do ponto de vista absoluto, mas relativamente aos ativos da empresa, ao valor da empresa, eles são pequenos. Um dos primeiros autores, se não o primeiro, que questionou isso foi o Miller, em 1977, num dos artigos importantes após a origem de toda essa discussão de estrutura de capital, que nós colocamos como um marco Modigliani e Miller em 1958. Então aqui nós temos os custos diretos, que seriam pequenos de forma relativa em relação aos ativos da empresa, mas significativos do ponto de vista absoluto. E nós temos os custos indiretos de dificuldades financeiras. Estes são os custos relevantes. Que custos são esses? Primeiro, é a capacidade reduzida de realizar negócios. A empresa que está num processo de dificuldade financeira, ou se vocês quiserem pensar num processo de RJ, de recuperação judicial no Brasil, ela perde o foco nos negócios, ela gasta muito da sua energia lidando com questões administrativas, contábeis, de auditoria, de relacionamento com fornecedores que provavelmente ela está quebrando contratos, relacionamento com bancos que provavelmente ela está quebrando contratos também. Então ela tem a perda do foco nos negócios, ela tem dificuldades com fornecedores, ela tem dificuldades com clientes que veem aquela empresa como um possível fornecedor que não mais vai seguir, não mais vai entregar o que precisa entregar, e ela tem dificuldades com bancos, não apenas em crédito, mas em outras operações com os bancos. Há também nos custos indiretos de dificuldades financeiras os custos de agência, mas dada a sua particularidade e a sua importância, nós vamos tratar destes custos na próxima parte desta aula. Vejam que apenas o risco de dificuldade financeira, ou seja, apenas o boato de que a empresa está com problemas financeiros, provoca reações negativas em fornecedores, em clientes, em credores, nos próprios acionistas e em empregados também. Vejam que estes custos indiretos são os custos que efetivamente podem trazer problemas para a empresa. E aí nós voltamos no papel da dívida. Onde a dívida entra nessa discussão? Porque nós estamos aqui estudando estrutura de capital, a estrutura de capital, a participação da dívida e do capital próprio, e aí nós colocamos a dívida nessa discussão. Olha, o aumento da dívida aumenta as despesas financeiras. O aumento de uma dívida que é apenas, vamos colocar aqui entre aspas, apenas para tapar um buraco, ou seja, o aumento de uma dívida sem um correspondente aumento nos ativos,
ou se um correspondente aumento nas atividades da empresa aumenta os juros em relação à geração de caixa da empresa. Se a dívida está entrando ali apenas para resolver um problema e ela não está gerando mais atividades, mais receitas, mais fluxo de caixa, esse aumento da dívida aumenta juros e esses juros ficam maiores relativamente ao fluxo de caixa daquela empresa. Ou seja, quanto menor a relação entre fluxo de caixa e juros, maior a probabilidade de dificuldades financeiras. As dificuldades financeiras, por sua vez, elas impõem custos. Num primeiro momento, os custos indiretos. A reação negativa de fornecedores, que são os custos indiretos, que nós acabamos de falar um pouco, a reação negativa de fornecedores, de clientes, de bancos, resultam ainda em fluxo de caixa menor, porque eu tenho problema com o fornecedor, eu tenho problema com o cliente, eu tenho problema com o banco. O que acontece com o fluxo de caixa? Ele diminui, piora ainda mais a relação de fluxo de caixa e juros, porque os juros aumentaram, o fluxo de caixa diminuiu, esta relação piora. E veja o seguinte, um relacionamento ruim com essas partes relacionadas provoca também o quê? Uma maior variabilidade no fluxo de caixa, ou seja, aumenta o risco do fluxo de caixa. O fluxo de caixa que é o fluxo necessário para cobrir o quê? As despesas de juros. Em resumo, se a dívida cresce, para nós ficarmos nessa nossa discussão de estrutura de capital, os juros crescem. Se os ativos e o fluxo de caixa que estes ativos geram não crescem, a relação fluxo de caixa e juros se deteriora, ela fica crítica. Em consequência, fornecedores, clientes e bancos reagem negativamente. Ou seja, a empresa perde negócio, a empresa perde operação, a empresa perde atividade. Efetivamente, essa empresa está perdendo valor, ela está perdendo ativos. Em consequência disso, o fluxo de caixa diminui, mas oscila mais. A relação fluxo de caixa, juros, piora mais ainda, ou seja, a empresa perde mais negócios, a empresa perde mais ativos, a empresa perde mais valor. É o que nós temos na nossa figura inicial, na figura inicial da aula, que traz a noção de quê? De relação dívida com o valor da empresa. À medida que a dívida cresce, ela traz o benefício fiscal. No entanto, quando a dívida chega a um determinado ponto, os custos de dificuldades financeiras aparecem aqui. Ou seja, essa figura, ela ilustra o que nós acabamos de falar. A dívida, a partir de um momento, ela se torna crítica. Ela traz mais juros em relação ao fluxo de caixa, ela traz mais risco de dificuldades financeiras e a empresa, em decorrência disso, começa a perder o quê? Ela perde atividade, ela perde receita, ela perde ativos, ela perde valor. Então, toda essa exposição ilustra e permite com que vocês entendam melhor o que este valor presente do que dos custos de dificuldades financeiras. Há um ponto muito interessante trazido por esses autores aqui, que as dificuldades financeiras, elas estão relacionadas ao tipo de ativo, ou melhor, a consequência das dificuldades financeiras, que vai ser a perda de valor, está relacionada ao tipo de ativo. E esses autores trazem dois exemplos aqui. Um primeiro, o exemplo de hotel e depois o exemplo de uma empresa de tecnologia. Vamos pensar o seguinte, imagine que essas duas empresas que estão aqui no exemplo, um hotel e uma empresa de tecnologia, estão em dificuldades financeiras e sérias dificuldades financeiras, ou seja, num processo de deterioração crítico do seu nível de atividade. Olha, se o hotel, imagine que essa empresa, essas duas empresas, esses dois exemplos, não tem mais solução
e eles vão ter que passar por uma grande reestruturação, inclusive mudança de proprietário, injeção de capital, etc. Imagine o seguinte, um hotel, se ele continuar num lugar que é adequado, ou seja, num lugar onde ponto para hotel ainda tem demanda. Aquele hotel tem um problema pontual de demanda. Como ele não está bom, ele não está bem administrado, ele não tem clientes, ele não tem hóspedes. No entanto, quando ele passar por uma reestruturação, se ele está ali num ponto bom, se ele tem uma estrutura física boa, recuperável, esse hotel vai recuperar o seu valor. Por quê? Porque ele está ali, ele ainda existe, ele está num ponto que, se ele estiver, entre aspas, né, como de vez em quando nós olhamos sob nova direção, fecho aspas, ele volta a recuperar o seu valor. E uma empresa de tecnologia, uma empresa onde os seus ativos são tecnologia, são as oportunidades de investimento, as oportunidades de criação, a criatividade, o que vem em seguida, o que vem no futuro, onde o recurso humano é muito importante. Se essa empresa entra em dificuldade financeira, se ela entra numa situação crítica, ela perde esses ativos e depois ela não consegue mais reorganizar esses ativos, ela não consegue mais juntar esses ativos. Principalmente aqui as pessoas. As pessoas boas, com alta capacidade, técnicos, formados, pessoas com capacidade intelectual muito alta, essas pessoas não vão esperar a reorganização dessa empresa. Essas pessoas vão para outros empreendimentos, elas vão montar outros empreendimentos, elas vão para outras empresas. Ou seja, essas empresas aqui, elas não se reestruturam. Logo, o risco de perda de valor, a consequência de dificuldades financeiras em empresas de alta tecnologia é muito maior do aquele em relação às empresas que não são de alta tecnologia. Para resumir isso, o que nós temos? Olha, o hotel é um exemplo de empresas que têm muito ativos tangíveis. E as empresas de alta tecnologia, o que nós temos? Exemplos de ativos intangíveis. Ou seja, num processo de falência ou num processo de recuperação judicial, para falar de Brasil, as perdas são muito maiores quando os ativos são intangíveis. E isso é um ponto muito interessante para quê? Para analistas, sejam analistas de mercado de capitais, analistas de dívida, de títulos de dívida, analistas de crédito, pensarem nas empresas que eles estão analisando, quais são os ativos que essas empresas possuem. Para caminharmos para o fim dessa aula, eu fecho apenas com o seguinte: as dificuldades financeiras, elas trazem problemas para as empresas que têm risco de dificuldades financeiras perdem atividade, perdem ativo, perdem valor. Essas dificuldades financeiras são difíceis de mensurar, são difíceis de avaliar, mas elas estão ali, elas devem ser avaliadas. As empresas que possuem rating têm aí um primeiro indicador para que os analistas possam começar a analisá-las. Com isso, nós terminamos a parte 3 dessa aula. Qualquer comentário, por favor, um e-mail para mim. E na próxima parte, na próxima aula, parte 4, trade-off, custo de agência e perda de flexibilidade financeira.